Estamos listos, Senhor. Êxodo 33. 1. Vamos a ler aí. Diz assim: E o Senhor lhe dijo a Moisés: Anda, vete de este lugar junto com o pueblo que sacaste del Egipto, e dirígete a la tierra que bajo juramento prometi a Abraão, Isaac e a Jacob, que lhes daria a sus descendientes. El 2. Enviarei um ángel delante de ti, e despojarei a los cananeus, amorreus, hititas, fereceus, heveus e jebuseus. 3. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel, pero yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Ahora vamos al 15 del mismo capítulo. Entonces, después de esta palavra tão dura e difícil, então Moisés contesta ao Senhor: O vas com todos nosotros, replicou Moisés, ou melhor, não nos hagas salir de aqui. Se não vienes com nosotros, como vamos a saber, tu pueblo e eu, que contamos com tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Entonces el 17, el Señor dice: Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Entonces, mira lo que pasa aqui. Después, sí, eu creio alguns já conhecem a história. Às vezes, predicador tem uma mania de falar como se toda a gente conhecesse assim, todo o contexto. Pero lo que pasa aqui é que depois do pueblo ter experimentado tantas coisas maravilhosas em Deus, tantos milagros, tantas coisas extraordinárias, o favor de Deus está sobre eles. Deus los sacar del Egipto, los sacar de la esclavitud, los sacar deste peso que eles estavam vivendo, e esta jornada onde Deus se manifestava a eles de maneira tão poderosa. Então, Moisés subiu ao monte para estar com ele, Senhor, para estar com Deus. E aí Deus estava dando a Moisés toda a instrução, toda a lei acerca de como este povo era para viver, ou da maneira como Deus queria que eles vivieran, e da maneira como iam adorar ao Senhor. Pero lo que pasa é que parecido com o povo de Brasília, apenas allá, la gente como se quedou, como dizer, apressurada. Para eles estava demorando demasiado que Moisés barrara de aí, com a instrução de Deus. E o que eles decidiram? Bueno, eles decidiram ser deuses para eles mesmos. Então, qual é a ideia que eles tiveram? Quando Deus los sacou do Egipto, Deus los bendijo. Además de sacarlos de la esclavitud que eles estavam aí, Deus hizo com que los egipcios los dieran oro, riquezas, ou seja, em nossa linguagem, bendiciones, regalos, recursos. Então, Deus, com sua mano poderosa, sacou este povo de aí, e además de isso, Deus los hizo salir de aí lleno de recursos, llenos de bendição de la parte de Deus. E agora, porque para eles Moisés estava demorando demasiado, que eles fazem? Vamos a correr os recursos, vamos correr a bendição que hemos recebido de la parte de Deus, e vamos fazer de la bendição que recebimos de Ele, deuses para nós mesmos. Sabe, irmãos, quando nós não amamos
verdadeiramente a presença de Deus, sempre vamos transformar as bendições que recebemos de Ele em uma maldição para nós. Porque a bendição só é bendição se Deus é honrado em ella. Então, o povo correu lo que era de bendição e isso deuses para eles. E Deus quedou enojado. ¿Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo e Deus não contempla o pecado. E Deus não tolera o pecado. Eu sei que hoje esse é um tipo de mensagem que está fora de moda. Estamos predicando apenas o Jesus cool. Pero te cuento, Ele sigue sendo santo. Ele sigue sendo santo. E Ele sigue aborrecendo o pecado. E aí, Deus habla com Moisés. E Deus habla assim: Moisés, venga aqui. Vete de aqui com este pueblo. Vaya para a terra que eu prometi a los antepassados. E Deus habla algo muito interessante. Deus habla com Moisés: eu vou enviar um ángel. Eu vou a quitar os inimigos de ustedes. E a terra é próspera. Ou seja, Moisés pode ir com esta gente. Eu vou enviar um ángel delante de ustedes. Eu vou quitar os inimigos que allá têm, sim, que vocês vão enfrentar. Ou seja, mira que proposta, mira aqui comigo. Vamos a pensar que eu creio, talvez eu que sim, que eu, que proposta, Senhor, la aceitaria de uma. Alguns estão fazendo isso por muito menos. E Deus falou: eu vou enviar um ángel, eu vou quitar os inimigos delante de ti, e a terra mana leite e miel. A terra é próspera, tem prosperidade allá. Vete, pero eu não vou com vocês. Pero sabe, Moisés não era um consumidor das mãos de Deus. Moisés era um homem fascinado por la face de Deus. E Moisés, esta proposta que parecia ser si buena, porque vamos pensar naturalmente, Moisés venia com esta gente murmuradora, uma gente ingrata, uma gente ingrata, murmuradora, reclamona de todo. Imagine o peso, naturalmente falando, que era estar com esta gente. E agora Deus habla: pode ir, disfruta de la bendición, pero eu não me vou com vocês. E aí Moisés, um homem fascinado por la presença de Deus, Moisés vai falar com ele: Senhor, se tu não vas com nós, não nos hagas salir de aqui. E nosso linguagem: Senhor, se tu não vas com nós, se tu presença não está com nós, se tu presença não está aqui, Senhor, não me haga dar um passo, porque eu compreendi que nada de lo que o Senhor pode dar-me é melhor que o Senhor mesmo. Como necessitamos compreender que nada de lo que Deus pode dar a nós é melhor que o próprio Deus. Por melhor que sejam as coisas que nosso coração anela, mi gente, nada de isso se compara a ter a presença de Deus com nós. A ter a presença de Deus em nossas vidas. E é muito maravilhoso porque nós vemos que Moisés foi chamado amigo de Deus. Nós todo o tempo vemos a Moisés com esta fascínio. Esta palavra está bem em espanhol, fascínio, fascinado, não? Alguém fascinado, é alguém hambriento, alguém lleno de hambre, lleno de sede por esta presença. Em todo o tempo você vê Moisés depois falar: Senhor, muestra sua glória. Moisés estuvo com Deus, falou com Deus cara a cara, disse que o rosto de Moisés brilhava
porque ele estuvo na presença de Deus e o clamor do coração de Moisés é: Senhor, muestra-me tu glória. Eu quero mais. Eu sigo com hambre. E Moisés foi chamado amigo de Deus. E nós outros vemos também essa característica na vida de Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. É muito interessante, porque Davi, quando foi assumir seu reinado, mira, a hora que Davi é rei, que Davi poderia pensar em qualquer coisa, viver os benefícios de ser rei. Sabe qual foi a primeira preocupação de Davi? Vamos trazer o arca do Senhor para cá. Que o arca significava a presença de Deus, onde a presença de Deus estava. E que passou por todo o reinado de Saul, o arca, a presença foi desprezado. Isso quedou por allá, lleno de polvo por allá. Saul não considerou, ele não considerou. E se você conhece um pouco da história, uno sabe como foi o reinado de Saul e como foi o fim de sua vida. Pero então Davi assume e a primeira coisa que Davi habla: vamos trazer o arca do Senhor. Vamos trazer a presença do Senhor para cá. ¿Por quê? Porque Davi também era fascinado por la presença de Deus. Tinha hambre. E é o clamor de meu coração hoje. Por isso que eu falei, é um clamor. Temos hambre. Estamos llenos de hambre por Deus. Temos este desejo de conhecê-lo, de ver sua face. Estamos com esta hambre. Sabe, eu escutei um exemplo que me pareceu como genial. A pessoa dizia assim, que naturalmente hablando, lo que quita el hambre de una persona, generalmente, es enfermedad. Que cuando la persona está enferma, ella no tiene hambre, sí, generalmente. Entonces, enfermedad. E la outra coisa, las mamás van a compreender bien, que son las bobadas, las basuras que uno come todo el día, sí, el mercado. As basuras que uno come todo el dia, e quando chega o momento do alimento que traz a vitamina, que traz, sabe, a força, uno já, não tenho o apetite. ¿Por quê? Porque uno está lleno de lo que não deveria, de lo que não é. Então, me pareceu muito bacana este exemplo, porque de verdade é o que passa. Que será que está quitando o hambre de nós, de la igreja de Cristo, por la presença de Ele, por apenas desejarlo a Ele? Amém? Desejarlo a Ele, desejar a presença de Ele, não as coisas que Ele pode fazer. Sabe? E hablando deste quitar o hambre, nós outros vemos aqui em Êxodo que a coisa que quitou a presença de Deus, o que Deus falou, minha presença se aparta de vocês, foi o pecado. O pecado do pueblo, isso com que Deus falara, eu não me vou com vocês. E sabe, e é uma das coisas que ha quitado o hambre da igreja, do pueblo de Deus, o pecado. E, meus irmãos, devemos tratar pecado como algo em sério, porque o pecado é o que nos aleja a nós de Deus. É a única coisa que vai alejar a nós de Deus, é o pecado. O pecado nos mantém aprisionados. O pecado nos mantém condenados, porque a pessoa não ora, porque a pessoa não tem ganas de ler a Bíblia, porque o mesmo opressor que los leva a pecar é o mesmo que traz a condenação para dizer: você para que vai orar? Para que você vai ler a Bíblia? Você apenas pecou?
você está lleno de pecado, porque você hizo isso e isso e isso. E a pessoa queda cada vez mais lejos de Deus. E o hambre se va, e chega um momento que a pessoa nem sequer percebe que não existe hambre mais por Deus. O pecado hace isso. O pecado nos aprisiona, o pecado nos quita o desejo de orar, o pecado nos quita as ganas de buscar a palavra, de ler a palavra, de estar aqui, de alçar nossas manos com libertad e adorar ao Rei de Reis. Então, meu irmão, quita isso. Jesus foi a solução para o pecado. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que há coisas novas adelante de nós. Se não é uma realidade, todavia para sua vida, hoje é seu dia. Jesus já pagou o preço. Jesus já resgatou sua vida deste lugar de esclavitud. E você pode caminhar livre, em nome de Jesus. A outra coisa, aí correndo deste exemplo, são as basuras que uno recebe. Eu estes dias estava falando isso para as líderes de grupo, as líderes de nosso grupo de recés. Eu estava falando, são tantas ideias distorcionadas de Jesus, tantas ideias distorcionadas da palavra, tantas ideologias, tanta basura que recebemos que distorciona a verdade de quem Deus é. Creemos em um Deus que não é, em um Deus que criamos de nossa ideologia. Deus é bueno, é santo, é poderoso, é o Deus que derramou seu sangue para resgatar-nos, mas é o Deus vivo, é o Deus que manifesta sobre nossas vidas. É o Deus real, é o Deus que se hace presente, é o Deus poderoso. Às vezes temos uma ideia, uma coisa subjetiva de Deus. Ai, Deus, allá em los altos cielos. Sim, mas Ele está aqui, movendo entre nós, desejando tocar-nos, desejando alcançar-nos. Em todo o tempo, Ele se hace presente. E outra coisa que eu meditava nisso, eu pensava, e eu aprendo com Moisés. Outra coisa que nos quita o hambre de Deus, de sua face, de sua presença, é a mentalidade consumista. É a mentalidade de ir a Deus para consumir, para receber, para que eu vou a receber de Deus, que Deus vai dar-me, uma mentalidade consumista, apenas de las manos de Deus. E quando hacemos isso, não desfrutamos da alegria de apenas desfrutar de sua presença e saber que Ele está aí. Como necessitamos quitar de nós esta mentalidade consumista, que a vezes hasta o motivo para orar é porque queremos consumir apenas de lo que Deus pode dar e não conhecer e seguir em conhecer sua presença, ter sua presença em nós. É o contrário. Sabe, é tão interessante quando nós vemos, por exemplo, na vida de Jesus. Jesus estava aqui nos mostrando a nós a maneira de viver, a maneira como quem era Deus. E Jesus tinha dias extraordinários de sanidades e expulsava demônios e sanava uma multitud e multiplicava pães. Uma coisa extraordinária passava com Jesus todo o dia. E sabe o que Jesus ia fazer na noite? Jesus ia à la presença. Porque não era o contrário.
Jesus não estava desesperado por la presença, porque ele necessitava fazer milagros. Não, ele fazia milagros todo o dia. E por la noite ele falava: eu tenho hambre. Eu necessito la presença. Eu quero apenas estar aqui e desfrutar de quem tu és. Jesus, quando chama seus discípulos para enviá-los a sanar enfermos, a liberar pessoas de demônios, de espíritos malignos, de fazer coisas extraordinárias, Jesus chama os discípulos para quê? Para estar com Ele. Ou seja, primeiro vocês vão estar comigo. Primeiro, vocês vão estar em minha presença. Primeiro, vocês vão conhecer-me. E depois, vocês fazem o que têm que fazer. Primeiro, minha presença. Sabe, conhecemos esta história de Marta e Maria, por exemplo. O problema de Marta não foi servir. Óbvio, sabemos disso. Servir é bíblico. É uma das coisas que nós desarrollamos como filhos de Deus. E está todo bem. O serviço de Marta era importante. Pero Jesus não disse que não era importante. Jesus só disse que havia algo mais importante. Existe algo que vem primeiro. Então, o problema de Marta não foi servir a Jesus. O problema de Marta foi querer servir a Jesus sem antes estar com Jesus. Foi querer servir a Jesus sem antes gastar tempo em la presença de Jesus. E este é o problema de nossa geração. Uma gente que ama servir, uma gente que ama hacer coisas, uma gente que ama aparecer, uma gente que ama ir para um lugar e a outro, pero não ama o lugar secreto. Não ama a presença, não tem hambre por Deus. Meus irmãos, eu quero apenas trazer um exemplo bobo, superficial. Pensa comigo, qual foi o desejo ardiente que você teve quando saiu de sua casa hoje? Será que nosso desejo, hasta quando vestimos a roupa, hasta a roupa que eu visto, habla a quem eu vou adorar? Não empieza de aí. Sabe, quando chegamos, às vezes estamos aqui. Diz que propusimos em nosso coração sair de la casa para reverenciar a presença. Pero em el momento que estamos como corpo aqui adorando, alguns estão no celular, alguns estão falando por outra parte, ou seja, sabe, parece bobo, nem sequer me gusta entrar muito nesses temas, porque eu he hablado comigo mesma, eu não quero quedar tratando deste tipo de coisas nesse nível. Eu quero sempre encender o coração de uma igreja que é livre, que ama Jesus. E porque é livre e ama Jesus, as coisas externas vão ser normal para ela. Pero apenas para exemplificar com que intensidade nós outros de verdade creemos que a presença está aqui. Com que verdade nós outros creemos que de verdade, quando alçamos nossas mãos, quando a palavra está sendo ministrada aqui, que a presença se hace real aqui, e que eu quero apenas conhecê-lo. Necessitamos hambre por Deus, necessitamos hambre por la presença de Deus, necessitamos temor por la presença de Deus. Sabe, já depois nós outros vemos quando Davi estava levando a arca, e aí uma pessoa tocou a arca e ele não poderia porque tinham classes especiais de pessoas, todo um protocolo para manejar a presença de Deus. E porque ele tocou isso de maneira irreverente, se cayó muerto aí. Porque não tive reverência, não tive temor por la presença. Sabe, Deus sigue sendo o mesmo. Hoje, muita gente não está cayendo muerta aí, pero está muerta aqui. E às vezes não sabe por quê.
é porque não tem reverência por la presença de Deus. É porque não tem hambre por la presença de Deus. É porque despreza a presença de Deus. É porque vive como se Deus não existiera. E Pablo vai dizer: a hora que vocês receberam a Cristo, a hora que Cristo sacou vocês deste lugar de pecado e de tinieblas que vocês estavam, vivam, pois, de maneira digna do evangelho que ha sido predicado a vocês. Viva de maneira digna da presença do Espírito que vive dentro de vocês. Sabe, quando passou todo isso, depois Moisés volviu a falar com Deus. Moisés volviu a estar na presença de Deus. E apenas Moisés poderia estar na presença de Deus. Apenas Moisés. E o povo desde afuera, apenas esperando o que ia passar. Pero te digo algo. A presença vino viver em nós. A presença vive em nós. Pablo vai dizer em 1 de Coríntios, ou 2 de Coríntios, se eu não me engano, capítulo 3, que Pablo vai dizer que já não somos como Moisés, que ponia um velo em el rosto, para que a gente não pudesse perceber que esta glória se iba. Pero agora, a glória que foi derramada, a presença que foi derramada é permanente. É por sempre, e que nós outros estamos sendo transformados de glória em glória. Mi gente, se tinha todo um protocolo, se tinha todo um espírito de temor delante desta presença, allá atrás, dentro de um arca, representando a presença de Deus, de gente cair muerta aí, porque isso de maneira irreverente. O que nos hace pensar que podemos zombar de Deus? O que nos hace pensar que podemos estar e viver uma vida como se nada, como se não havíamos recebido este evangelho poderoso que nos ha salvado? O que nos hace pensar isso? É como Pablo vai dizer em um contexto, falando da cena, ele falou: é por isso que há muitos que duermem, que estão enfermos, e alguns que hasta morreram. Por quê? Porque em verdade não aprenderam a discernir a presença. Então, este é o clamor que está em meu coração. É um clamor que está em meu coração, empezando por minha vida. Eu quero Deus. Eu quero a presença. Quando você ler a Bíblia, leia apenas com a intenção: Deus, eu quero conhecer-te, eu quero encontrar-te. Quando você cerrar a porta de seu quarto e for orar, sabe, apenas vá com o desejo de conhecer a Deus, de conhecer sua presença, de ter uma experiência com sua presença. Sabe, Deus está em todo lugar, ok? Sabemos, Deus é onipresente, está em todo lugar. Pero eu quero Deus manifestando em minha vida. Eu quero uma presença manifiesta, tanto em minha vida como em minha igreja. Irmãos, eu quero ver isso passando aqui em nossa igreja. Não apenas saber que Deus está. Queremos ver a presença de Deus manifesta aqui. E sabe quando isso vai passar? Que vamos ver pessoas sendo sanadas aqui, pessoas sendo liberadas de drogas, pessoas sendo liberadas de relações abusivas, pessoas sendo restauradas em seus matrimônios, pessoas sendo restauradas em suas casas. Nós outros vamos ver isso quando nós outros arrepentir-nos de nosso pecado e clamar: Senhor, eu tenho hambre de ti. A única razão por estar aqui é porque eu quero ver-te. Eu quero sua presença. Eu quero sua face. Eu não quero ser um consumidor de suas manos. Eu quero ser um fascinado por tu face, por tu presença. Em nome de Jesus, que haja um fogo em nosso coração. Sabe, é muito maravilhoso porque nós outros vemos quando Davi por fim leva a arca
A Bíblia disse que Davi dançou, que Davi preparou todos os líderes, preparou toda a gente importante, os sacerdotes, e Davi contratou músicos, e Davi fez algo extraordinário, e dizia que Davi dançava, e Davi se alegrava, apenas porque, por la presença de Deus. Em seu corpo físico, ele estava tão lleno desse desejo, que em seu corpo físico, ele expressou o que estava dentro dele. Eu quero dizer, estamos em el culto mais profundo. Esse é o culto mais profundo. Eu quero dizer-te que Deus nos leva a este lugar, que nosso corpo físico mesmo expresse o desejo por la presença que está dentro de nós outros. Os discípulos allá em Hechos, quando a presença vino sobre eles quedaram tão loucos, que a gente pensou que eles estavam borrachos. Mi gente, não há como esconder um edifício que está prendido por fogo aqui em Medellín. Se um edifício aqui em Medellín se prende em fogo, não há como esconder. Não há como esconder uma gente prendida por Jesus. Uma gente que tem fogo. Eu quero queimar. Em Brasil tem uma canção que diz: eu quero queimar. Que o Senhor nos haga queimar. Que o Senhor haga de Lagoinha Medellín uma igreja que ama a presença de Deus. Uma igreja que queima por la presença de Deus. Queremos estar encendidos. Que o Senhor ponga este fogo em nosso coração. Eu digo, não era uma prédica, era apenas um clamor. Que não me deixa dormir. Que me hace chorar. Eu desejo isso para minha vida, para nós outros como igreja Lagoinha, Colômbia. Que Deus levante em Colômbia uma gente prendida em fogo por Jesus. Ponga sobre seus pés. Necessitamos arrependir-nos do pecado. Necessitamos arrependir-nos de muitas vezes não honrar, reverenciar a presença de Deus, de ter um espírito apenas consumista de Deus. E que Deus, depois de fazermos isso, que Deus haga como isso allá em Êxodo com Moisés, que a Bíblia disse que quando Deus falou isso, a gente se arrependeu, a gente volviu o coração para Deus, e Deus falou: ok, agora minha presença vai com vocês. Ai, Deus é tão bueno. Ele nos corrige porque Ele ama a nós outros. Ele ama a nós outros e Ele quer poner-nos em sua rota. Nós outros creemos com todo o nosso coração que Deus está derramando algo sobre nossa igreja, que Deus está derramando algo sobre nossas vidas como igreja. Pero antes, Deus vai ordenar a rota de nosso coração. Deus vai ordenar as motivações de nosso coração. Deus vai ordenar coisas em nós outros, para que esta glória seja derramada em nós outros. Se você pode, alce suas mãos. Se você tem este clamor, assim como eu, empiece a clamar: Deus, eu quero mais. Queremos mais, Jesus. Queremos mais de Ti. Queremos conhecer-te, Queremos estar neste lugar, onde nada é mais importante que Tu presença. Donde nosso coração compreenda que nada que podamos receber de Tus manos é mais precioso ou tem mais valor que Tu faz, que viver em Tu presença, Jesus. Padre, nesta noite arrependimos de nossos pecados. Senhor, arrependimos, Senhor, de tantas vezes não considerar Sua presença, não considerar que Tu has presente aqui, Senhor. Livra de nós outros este coração consumista apenas.
E nesta noite clamamos: põe tu fogo em nosso coração. Nos haga queimar por ti, Jesus. Nos haga queimar por ti. Desejo por te conhecer, desejo por ter esta intimidade profunda com Ele, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor. Apenas queremos tu presença. Queremos apenas quedar aqui e contemplar quem tu és. Queremos contemplar quem tu és. Queremos contemplar tu és. Como disse o salmista, nossa alma tem sede de ti, Senhor. Nossa alma tem sede de ti, Senhor. Senhor, vale mais dia em tu presença que 1000 dias fora de ella, Senhor. Vale mais dia em tu presença que viver 1000 dias desfrutando de los banquetes deste mundo, Senhor. Queremos tu presença. Queremos a ti. Queremos a ti, Senhor. Este é o clamor de tu pueblo, é o clamor de tua igreja. Oh, vem Espírito Santo. Vem presença poderosa. Vem sobre nós nesta noite. Vem sobre nós nesta noite. Estamos aqui. Estamos listos. Estamos listos. É este clamor da igreja allí, em Apocalipse. O Espírito e a novia dizem: vem, vem. Ansiamos, temos este anseio, este anelo por apenas desfrutar de sua presença, Senhor. Oh, oh, santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Oh, estamos como Moisés nesta noite. Não estamos satisfeitos com o que já vivimos em ti. Sabemos que há mais em ti, Senhor. Há lugar mais profundo em ti, Senhor. Há lugar mais profundo e queremos vivê-lo. Queremos mais de ti, Senhor.